Eu sou o Rui Amílcar Correia e este é o P24. Zoran Mamdani. Nova Iorque vai eleger o seu primeiro mayor muçulmano? ¡Hola, Nueva York! Ya pueden salir a votar y estoy pidiendo su apoyo. Por favor, busque su lugar de votación más cercano y voten por mí para ser su próximo alcalde. Me postulo para hacer que esta ciudad sea más asequible para todos. Voy a congelar la renta, asegurar que los autobuses sean más rápidos y gratis y ofrecer cuidado de los niños menores de 5 años, gratis a todas las familias. Ele chama-se Zoran Mamdani, tem 34 anos, é muçulmano, diz que Israel está a cometer um genocídio na faixa de Gaza e é o candidato do Partido Democrata às eleições de hoje para mayor de Nova Iorque, o correspondente ao nosso presidente de Câmara. Mamdani venceu as eleições primárias, derrotando Andrew Cuomo, um ex-governador do Estado e peso pesado do partido na prática. Concorre contra o candidato do Partido Republicano, Portos de Sliva, e contra parte do seu próprio partido. As sondagens dão-lhe uma vantagem de 10 a 15 pontos sobre Cuomo, que reúne o apoio de barões democratas como Bill Clinton e dos líderes empresariais nova-iorquinos receosos de impostos e congelamento de rendas. Donald Trump chama-lhe comunista e já sugeriu prendê-lo. A liderança nacional democrata tardou a apoiá-lo declaradamente. Mamdani tem-se destacado pela forma como comunica o seu programa político. Ouvimos-lo em castelhano no som de abertura deste episódio a explicar algumas das suas propostas mais importantes. E o vídeo do seu discurso sobre como é ser muçulmano na cidade foi visto por mais de 25 milhões de vezes e comparado à história com o discurso de Barack Obama em 2008 sobre racismo, desigualdade e união na política norte-americana. O convidado deste episódio é Germano Almeida, jornalista especializado na política norte-americana e autor do programa Guerra e Paz no canal Now. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Germano Almeida, bem-vindo a este episódio do P24. Começo por perguntar o seguinte: a eleição de hoje para mayor de Nova Iorque será sui generis por várias razões. Uma delas é Zoran Mamdani, o candidato democrata. Quem é este candidato que os democratas escolheram nas primárias e é quem Trump chama o comunista? Bom, antes de mais, é um prazer estar aqui neste podcast. Amílcar, obrigado pelo convite. Antes de mais, eu acho que temos que olhar para o que se está a passar em Nova Iorque como uma primeira grande reação democrata ao que se está a passar nos Estados Unidos. Nova Iorque, sabemos, muitas vezes dizemos que não são os Estados Unidos, é uma espécie de Estados Unidos na Europa, não é um bom barómetro para o resto dos Estados Unidos, é muito mais pró-democrata que o resto dos Estados Unidos, mas curiosamente nos últimos anos a própria realidade de Nova Iorque como cidade e como Estado, e como sabes o Estado de Nova Iorque é até no seu todo bastante diferente da cidade de Nova Iorque, mas nos últimos anos tem havido também algumas nuances, algumas presenças. O ainda meias de Nova Iorque, Eric Adams, um negro democrata que vai sair certamente, enfim, em desgraça, fez uma má governação, ficou também com problemas do ponto de vista judicial por ligações muito, muito suspeitas. Deve ser o único democrata respeitado por Trump, ou com o que se está bem com Trump. Exatamente, sim. Com ligações muito suspeitas de ter tido benefício pessoal em função do seu cargo com negócios, enfim, ligações muito esquisitas estrangeiras, mas enfim, não é o ponto. Os democratas em Nova Iorque perceberam que queriam ir por outra via. Por outro lado, Zoran Mamdani é, como vamos falar, um caso muito especial, enfim, a frase fácil de dizer é que é a next big thing da política americana, não necessariamente na política mainstream, mas de uma certa ala democrata. Ou seja, nos últimos anos os democratas tentaram reagir aos anos de Trump, virando muito à esquerda com Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez, antes com Elizabeth Warren, mas curiosamente em 2020 regressam à Casa Branca com uma solução institucional moderada, centrista, de Joe Biden. E os democratas, enfim, de algum modo pululam, vão navegando nessas duas linhas, que são linhas muito diferentes. Uma linha moderada centrista, que tem outros nomes a nível nacional, como Josh Shapiro na Pensilvânia, a própria Amy Klobuchar no Minnesota, Pete Buttigieg, que foi da administração Biden e é apontado por muitos como possível candidato presidencial em 2028, mas depois há nomes mais à esquerda. E o que está em causa é, e olhando para Zoran Mamdani, o que é que ele fala, o que é que ele diz, quem ele é,
apresenta coisas como transportes públicos gratuitos, congelamento das rendas, uma plataforma que aqui em Portugal ou na Europa seria de esquerda, de Bloco de Esquerda, Partido Comunista, ou ala esquerda do Partido Socialista. Nos Estados Unidos é uma espécie de revolução à esquerda e por muito menos, mas por mesmo muito menos, os trumpistas acusaram Biden e Kamala nos últimos anos de serem comunistas e socialistas, sendo que Biden e Kamala têm propostas dentro do sistema um pouco mais, enfim, um pouco mais ambiciosas a nível fiscal, mas muito moderadas e progressivas. Não, Mamdani tem propostas verdadeiramente revolucionárias, assumindo que, nomeadamente, as novas gerações precisam de uma resposta clara aos problemas, nomeadamente a questão da habitação. E, portanto, nesse sentido, é mais do que provável, eu acho que inevitável neste momento, as sondagens dão-lhe algo com uma diferença de 15 a 30 pontos de avanço. Mamdani vai ser o próximo Presidente da Câmara de Nova Iorque, foi o nomeado democrata, tirou a nomeação ao antigo Governador de Nova Iorque e super favorito Andrew Cuomo, que, enfim, ele próprio também teve alguns problemas nos últimos anos e representa uma espécie de falhanço do Partido Democrata nos últimos anos e, portanto, é algo a olhar com atenção. Se é, precisamente já me vais contar sobre isso ou não, mas se é a solução a mais a longo prazo para a via nacional é outra coisa, até porque ele, do ponto de vista presidencial, não pode concorrer porque não nasceu nos Estados Unidos. Sim, de alguma forma ele pode significar aqui uma mudança no próprio partido e vem dar força à corrente de Alexandria Cortez, por aí fora, não é? Mas esta escolha provoca uma espécie de cisão entre as bases do partido e os barões. Estou-me a lembrar, por exemplo, de Clinton, que apoia Cuomo. Essa decisão sempre aconteceu no Partido Democrata. Curiosamente, olhando para as últimas décadas, eu creio que as únicas duas pessoas que verdadeiramente conseguiram ultrapassar essa decisão foram Bill Clinton nos anos 90 e Barack Obama no início deste século. Pelas características dos dois. Mas, e possivelmente até já vamos falar é muito tentador comparar Obama com Mamdani, por razões da sua história. Era o que eu te ia perguntar a seguir, se é de facto, se é possível fazer essa comparação. Acho que não, porque Obama tem, o seu nome do meio é Hussein, o pai era muçulmano queniano, e portanto, enfim, foi o primeiro presidente negro, mas é tudo. Obama teve uma liderança e uma presidência dentro do sistema, com propostas que não eram de forma alguma radicais ou revolucionárias. Mamdani tem propostas radicais e revolucionárias. Eu acho que há uma grande diferença entre os dois. O que é que têm em comum? Terem surgido com um apelo jovem, muitos jovens quando apareceram, Mamdani é ainda mais novo até do que Obama quando apareceu como senador estadual, serem bastante eloquentes, com uma boa retórica, simpáticos e muito eloquentes, mas, volto a dizer, Mamdani aparece à esquerda da esquerda do Partido Democrata, dos democratas socialistas, como era Sanders antes de se tornar democrata para ser candidato presidencial, e Obama sempre conseguiu ali uma espécie de junção entre a parte central, centrista, moderada e institucional do partido, com uma ala um pouco mais à esquerda em coisas como os direitos das minorias, etc. É o primeiro presidente americano a avançar para os direitos dos homossexuais, etc. Mas, enfim, Obama depois ficou com essa fama, que enfim, que é uma espécie de maldição de quem chega ao poder nos Estados Unidos, de ser frustrante para todos os lados. A esquerda achou que ele era muito à direita e a direita achou que ele era muito à esquerda. É curioso que Mamdani, para além das ideias que já referiste sobre habitação e sobre transportes, é alguém também que condena abertamente o que Israel tem vindo a fazer em Gaza e tem contra si centenas de rabis norte-americanos que assinaram um documento a condenar as suas críticas a Israel. Achas que o voto judeu pode ter aqui alguma influência nesta eleição? Sendo em Nova Iorque, sim, porque Nova Iorque é de longe, proporcionalmente, o sítio nos Estados Unidos em que o voto judeu tem mais importância. Mas Nova Iorque é muito mais do que isso. E é como te digo, o nomeado democrata, em princípio, ganha a Câmara de Nova Iorque. E a vantagem de Mamdani é tão grande que não me parece que vai haver aqui uma surpresa e que ele não vai ganhar. E eu recordo, ele tem o próprio Andrew Cuomo a concorrer como independente, o próprio Eric Adams a concorrer como independente e depois o nomeado republicano não conta. Sendo que todos eles, nos últimos dias um bocado em desespero, com um tipo de ataque a Mamdani absolutamente inacreditável, com coisas do estilo, uma cidade que sofreu 11 de setembro com ataques de terrorismos muçulmanos não pode ter um presidente da Câmara muçulmano, o que é nem tem classificação. Não tem classificação, é não perceber o que é Nova Iorque e que são os Estados Unidos. Londres também teve um grande ataque muçulmano e tem um presidente da Câmara muçulmano, e Nova Iorque não vai haver problema nenhum ter um presidente da Câmara muçulmano.
Aliás, o Mamdani, ele pode destacar-se pela forma como comunica, e a propósito dessas acusações gravou até um vídeo onde falava sobre como é ser muçulmano na sua cidade e como é que ele sente essa islamofobia. Ele também não pode ser valorizado em Nova Iorque, ter a vantagem das suas posições críticas de Israel o favorecerem junto do eleitorado da cidade. Claro que sim. E o tema Israel, Gaza, Palestina tem esse lado polarizador. Ou seja, sim, ele vai ter muita gente contra, mas se calhar vai ter mais gente a favor, não é? Pelas posições que tem. Eu recordo, e como disseste, Zoran Mamdani tem uma posição muito mais crítica de Israel do que o Partido Democrata tem, mesmo que alguns seus apoiantes, por exemplo, Bernie Sanders é judeu, crítico do governo israelita, mas judeu, e apoia-o, atenção. E voltando um pouco à comparação com Obama, atenção a uma coisa, Obama foi o primeiro presidente negro e foi visto por algumas alas de políticos e segmentos negros como alguém que não se afirmou suficientemente como negro, portanto de algum modo traiu a reivindicação política de ser o primeiro presidente negro. E Mamdani, enfim, é muçulmano, mas não está a fazer uma campanha que isso é o mais importante. O mais importante são as suas propostas económicas e fiscais absolutamente revolucionárias. E tanto no caso de Obama como no caso de Mamdani estamos a falar de pessoas que ouvimos e não parecem ameaçadores, são pessoas simpáticas e têm essa coisa de facto em comum. Depois há uma coisa que é muito importante na política americana. Qual foi nos últimos anos a crítica mais fácil aos democratas? Não apareceu ninguém mobilizador, faltam líderes. Bom, aqui parece-me que os democratas, uma ala dos democratas viam um líder. Alguém conseguiu gerar mobilização, entusiasmo, nomeadamente nos segmentos mais jovens, e foi nos segmentos mais jovens também que os democratas perderam. Recordo que há 5 anos a Biden ganhou a Trump por mais de 2-1 nos jovens, e no ano passado Trump e Kamala tiveram um resultado muito equivalente para os jovens. Portanto, os democratas precisam recuperar os jovens. Outra coisa é se vai ser por esse caminho. E, portanto, temos que olhar para Zoran Mamdani. Se for uma governação de sucesso nos próximos 2 anos, e eu acho que isso reforça a ideia de que o candidato presidencial pode vir da ala mais à esquerda, mas então só para dizer, creio que ainda não falámos nisso, ele nasceu no Uganda, só é cidadão americano desde 2018, extraordinário, não é? E vai ser presidente da Câmara de Nova Iorque, que é uma coisa que mostra que a política americana, mesmo em tempos de trumpismo, ainda consegue ter este tipo de movimentos. É uma coisa, de facto, é das coisas mais interessantes de acontecer na política americana nos últimos anos. Dito isto, é preciso também perceber uma coisa, do mesmo modo que Obama era alguém que cresceu numa elite, vindo dos estados de elite, Mamdani é filho de uma realizadora premiada, Mira Nair, é filho de também de um intelectual, professor universitário e, portanto, enfim, mais uma vez o que percebemos é que muitas vezes parece vir de uma minoria, mas essencialmente vem de um lado de privilégio e, portanto, as coisas são como são. Germano, obrigado por teres vindo a este P24 explicar-nos o que é que está em causa nestas eleições em Nova Iorque. Muito obrigado. Together, we will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Fogo e Fúria. Ver o mundo a partir da América. Termino com uma sugestão, ouça e siga o podcast do Público Fogo e Fúria. Ruben Martins e Pedro Guerreiro conversam todas as quartas-feiras sobre a América de hoje. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.